A notificação chegou no meu celular às 4h15 da manhã, numa terça-feira fria de março. Alerta do Banco do Brasil. Saque de valor elevado da conta da herança, número 7.834. Valor, R$ 180 mil. Eu fitava a tela no meu apartamento escuro em São Paulo, sabendo exatamente quem tinha acesso aos fundos da herança da vovó Catarina. Tio Paulo tinha atacado novamente. Não era o primeiro alerta. Nos últimos 8 meses, desde a morte da vovó Catarina, eu estava rastreando cada centavo que saía da conta de sua herança. Não porque eu fosse gananciosa em relação à herança, mas porque tinha observado Paulo manipular as finanças da vovó por anos enquanto ela ainda estava viva. Agora que ela se foi, ele estava acelerando o roubo. Vovó Catarina me criou depois que meus pais morreram num acidente de carro perto de Campos do Jordão quando eu tinha 12 anos. Era uma professora aposentada que vivia modestamente em sua pequena casa de tijolo no bairro Vila Madalena, mas tinha poupado diligentemente a vida toda. Sua casa estava quitada, a aposentadoria era estável e tinha acumulado quase 2,4 milhões em poupanças e investimentos durante 40 anos de orçamento cuidadoso. Sempre me dizia: Ana, quero que esse dinheiro te ajude a construir uma vida bonita. Faculdade, entrada para uma casa, tudo o que você vai precisar. Mas tio Paulo, o filho mais novo da vovó, tinha outras ideias. Paulo tinha 50 anos e nunca manteve um emprego por mais de 2 anos. Morava num apartamento alugado na cidade de Tiradentes. Dirigia um Corsa velho que mal funcionava e tinha um problema com jogos que toda a família fingia não perceber. Quando a vovó começou a mostrar sinais de demência 3 anos atrás, Paulo, de repente, ficou muito atencioso, fazendo visitas 2 vezes por semana e oferecendo ajuda com as contas. O que a família não sabia era que eu estava documentando silenciosamente as manipulações financeiras do Paulo há anos. Como contadora forense, trabalhando para uma grande empresa em São Paulo, eu sabia exatamente como era o abuso financeiro de idosos. Tinha visto dezenas de casos no meu trabalho profissional. Então, quando Paulo começou a ajudar com as finanças da vovó, comecei a manter registros detalhados. Abri meu notebook e acessei a pasta criptografada rotulada Documentação Herança Vovó. Dentro havia planilhas rastreando cada transação suspeita, screenshots de extratos bancários, cópias de documentos falsificados e gravações de conversas telefônicas, onde Paulo se gabava de seus esquemas para os amigos apostadores. As provas eram esmagadoras. Paulo tinha falsificado a assinatura da vovó em cheques, usado seu cartão de débito para gastos pessoais e gradualmente transferido dinheiro de suas economias para contas que ele controlava. Durante o último ano de vida dela, quando sua demência piorou, ele tinha movido R$ 420 mil de sua conta de investimentos para pagar suas dívidas de jogo. Depois da morte dela, acelerou o roubo, aproveitando-se de seu papel como testamenteiro, mas Paulo tinha cometido um erro crucial. Ele assumiu que, porque eu era silenciosa e nunca o confrontei diretamente, era ingênua demais para perceber ou fraca demais para fazer alguma coisa. Não fazia ideia de que eu estava construindo um caso criminal contra ele há 3 anos. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha prima Maria. Reunião de família amanhã na casa do Paulo. Divisão da herança às 7 da noite. Respondi: estarei lá. Na noite seguinte, cheguei ao apartamento do Paulo, na cidade de Tiradentes, com uma pasta manila debaixo do braço. A sala estava cheia de parentes. Minhas tias Helena e Beatriz, meus primos Maria e Tomás, e a ex-mulher do Paulo, Josefina, que de alguma forma ainda era convidada para os eventos familiares. Paulo estava sentado na cabeceira de sua pequena mesa de jantar, com uma pilha de papéis na frente dele, parecendo importante. Agora que todos estão aqui, começou Paulo ajeitando os óculos, podemos discutir a distribuição da herança da vovó de acordo com seu testamento. Levantou um documento que reconheci imediatamente como falso. Tinha visto o testamento verdadeiro. A vovó me mostrou apenas alguns meses antes de morrer.
explicando que estava me deixando a maior parte de sua herança, porque eu era o único membro da família que cuidou dela constantemente, sem pedir dinheiro em troca. Como podem ver, continuou Paulo apontando para o testamento falsificado. A vovó queria que a herança fosse dividida igualmente entre seus filhos e netos. Isso significa que cada um de nós recebe cerca de 210 mil. Tia Helena franziu a testa. Parece pouco. Achei que a mamãe tivesse mais economias. Bem, disse Paulo com preocupação ensaiada, os gastos médicos da vovó foram bem altos nos últimos anos. Além disso, vocês sabem como ela sempre foi generosa com a igreja. Não sobrou tanto quanto esperávamos. Observei a família balançar a cabeça com simpatia, enquanto Paulo mentia suavemente sobre onde o dinheiro tinha ido. De acordo com minha documentação, os gastos médicos da vovó foram cobertos pelo SUS e por seu plano de saúde complementar. Suas doações para a igreja consistiam em $300 por mês, registrados em seu talão de cheques há décadas. O dinheiro perdido tinha ido para as dívidas de jogo do Paulo, pagamentos de aluguel e contas do cartão de crédito. Agora, disse Paulo, sua voz assumindo um tom pomposo, há uma questão que precisamos resolver. Olhou diretamente para mim. Ana, eu sei que a vovó sempre teve um carinho especial por você, mas às vezes fazia promessas que não podia cumprir. Ouvi dizer que te falou que herdaria mais que sua parte justa, mas como podem ver pelo testamento, não é legalmente possível. A sala ficou silenciosa. Todos me olharam com expectativa. Disse calmamente, entendo. Paulo sorriu com satisfação. Bom, fico feliz que você seja sensata sobre isso. Algumas pessoas poderiam ter ficado gananciosas, mas você está mostrando verdadeira maturidade. Prima Maria acenou com aprovação. É bom ver alguém que coloca a harmonia familiar acima do dinheiro. Tomás acrescentou, a vovó não ia querer que brigássemos por herança. Paulo se recostou na cadeira, aproveitando seu momento de liderança familiar. Exatamente. A vovó queria que eu tivesse o dinheiro dela, não você. Me dizia frequentemente que estava preocupada com seus hábitos de gastos, Ana. Achava que você poderia desperdiçar em coisas frívolas. Era uma mentira completa. A vovó nunca disse nada negativo sobre meus hábitos financeiros. Na verdade, frequentemente elogiava meu orçamento cuidadoso e abordagem responsável com dinheiro. Mas não argumentei. Simplesmente balancei a cabeça e disse, claro, o testamento é só uma formalidade neste ponto, continuou Paulo, se aquecendo no assunto. Já transferi a maior parte do dinheiro para uma conta segura para distribuição. Teremos cheques para todos até a próxima semana. Todos concordaram que parecia razoável. Afinal, Paulo era família e estava cuidando dos negócios da vovó há meses. Quem suspeitaria que ele estava roubando da herança de sua mãe? Paulo passou os próximos 20 minutos interpretando o papel do patriarca familiar, responsável, discutindo arranjos funerários, cuidando dos pertences da vovó e garantindo que todos se sentissem incluídos no processo. Foi particularmente generoso em elogiar seus próprios esforços. Passei incontáveis horas gerenciando os negócios da mamãe, disse com um suspiro de mártir. Só a burocracia foi esmagadora. Bancos seguros, documentos legais. É trabalho de tempo integral, mas alguém tinha que assumir e lidar com as responsabilidades de adulto. Tia Helena deu um tapinha no ombro dele com simpatia. Realmente apreciamos tudo que você fez, Paulo. A mamãe ficaria orgulhosa. Ela sempre dizia que você era o mais confiável dos filhos, acrescentou tia Beatriz. Paulo brilhava de orgulho. Eu só quero honrar a memória dela fazendo tudo do jeito certo. É isso que família faz. Cuidamos uns dos outros. Escutei essa performance enquanto revisava mentalmente as provas na minha pasta. Registros bancários mostrando que Paulo usou o cartão de débito da vovó no cassino 6 vezes no último mês da vida dela. Cheques falsificados totalizando R$276 mil. Transferências fraudulentas para contas controladas pelo Paulo. Gravações telefônicas
onde se gabava para o amigo Marco de finalmente conseguir o que merecia da velha. A reunião terminou com abraços e promessas de manter contato. Todos saíram se sentindo bem sobre o gerenciamento da herança pelo Paulo e minha aceitação madura da herança menor. Paulo me acompanhou até a porta com o braço ao redor dos meus ombros como um tio protetor. "Estou orgulhoso de você, Ana", disse. "Poderia ter tornado as coisas difíceis, mas escolheu fazer a coisa certa. A vovó também ficaria orgulhosa." "Obrigada, tio Paulo", respondi silenciosamente. "Tenho certeza de que ficaria." Na manhã seguinte, liguei para o inspetor Pedro Romano da Polícia Civil. Tínhamos trabalhado juntos em vários casos de abuso de idosos através do meu trabalho, e ele conhecia minha reputação por documentação completa. "Inspetor Romano, aqui Ana Silva da consultoria forense Hartley. Preciso denunciar a apropriação indébita de fundos hereditários totalizando aproximadamente 1.020 mil reais. Tenho documentação completa." "Pode vir esta tarde?" perguntou. "Traga tudo que tem." Às 2 da tarde, estava sentada no escritório do inspetor Romano com minha pasta Manila aberta entre nós. As provas estavam espalhadas em sua mesa como peças de um quebra-cabeça que contavam uma história clara de roubo sistemático. "Isso é incrivelmente completo", disse o inspetor Romano, folheando os extratos que eu tinha destacado e anotado. "Você rastreou cada transação fraudulenta. Estou documentando o abuso financeiro do tio Paulo há 3 anos", expliquei. Sabia que estava roubando da vovó, mas precisava de provas irrefutáveis antes de fazer acusações. O inspetor Romano examinou o testamento falsificado que Paulo mostrou para a família. "Esta assinatura não corresponde a nenhuma das amostras autênticas que você forneceu. Precisaremos de um perito em grafologia para confirmar, mas isso parece uma clara falsificação de documento." Revisou os registros bancários, mostrando o uso do cartão de débito do Paulo no cassino. Usar os fundos de um adulto vulnerável para jogos constitui exploração financeira sob a lei brasileira. Os valores e frequência sugerem que foi sistemático, não ocasional. As gravações das conversas telefônicas foram particularmente prejudiciais. Numa delas, Paulo disse ao amigo Marco: "A velha nem lembra mais no que gasta o dinheiro. Posso pegar o que preciso e ela nunca vai saber a diferença." Essas gravações foram feitas com consentimento de uma parte, confirmei. Paulo estava se gabando do roubo para o amigo num restaurante público. Eu estava na mesa ao lado. O inspetor Romano acenou com aprovação. "Você construiu um caso sólido. As provas suportam acusações de apropriação indébita, estelionato contra vulnerável, falsificação de documento e uso de documento falso, e potencialmente formação de quadrilha se mais alguém estava envolvido. O que acontece agora?" perguntei. "Vou apresentar isso ao Ministério Público imediatamente com a documentação. Com uma documentação tão completa, espero que os mandados de prisão sejam expedidos dentro de 48 horas. Naquela noite, meu telefone tocou. Era Paulo ligando do apartamento dele. "Ana", sua voz estava incomumente alegre. "Queria te dizer que seu cheque da herança está pronto. Pode vir buscar amanhã?" "Claro", disse. "Que horas é bom para você?" "Que tal às 10 da manhã? Terei tudo pronto." "Perfeito. Te vejo amanhã." Depois de desligar, liguei para o inspetor Romano. "Paulo quer que eu vá amanhã de manhã buscar meu cheque da herança. Provavelmente está planejando me dar alguns milhares para fazer o roubo parecer legítimo." "Timing perfeito", respondeu. "Estávamos planejando executar o mandado de prisão amanhã de manhã mesmo. Pode atrasar sua visita até umas 11? Queremos prendê-lo antes." Na manhã seguinte, dirigi até o complexo de apartamentos do Paulo às 11h15. Quando entrei no estacionamento, vi 2 viaturas policiais estacionadas em frente ao prédio dele. O inspetor Romano estava ao lado de seu carro descaracterizado, falando no rádio. Se aproximou do meu carro. "Está feito. Prendemos Paulo às 10h30. Está sendo processado na delegacia." "Como reagiu?" Perguntei. "Choque, depois raiva, depois negociação desesperada."
Continuava insistindo que era tudo um mal-entendido e que estava planejando devolver o dinheiro. Reação clássica quando ladrões são pegos. O inspetor Romano me entregou um recibo das provas. Confiscamos seus computadores, registros financeiros e vários documentos do apartamento dele. O Ministério Público vai contatá-la sobre testemunhar na audiência preliminar. E o resto da família? Ainda acham que Paulo estava gerenciando tudo legalmente. Depende de você, disse o inspetor Romano. Mas vão descobrir logo quando for a julgamento. As notícias locais geralmente cobrem casos de apropriação indébita envolvendo vítimas idosas. Dirigi para casa sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Alívio de que Paulo finalmente enfrentasse as consequências de seus roubos, mas tristeza de que a morte da minha vovó foi seguida por tal traição de seu filho. Naquela tarde, meu telefone começou a tocar. Primeiro Maria, depois Tomás, depois tia Helena. A notícia estava se espalhando pela rede familiar. Ana sabia que Paulo foi preso. A voz da Maria soou chocada. Dizem que roubou o dinheiro da herança da vovó. Sabia alguma coisa sobre isso? Forneci provas para a polícia, disse simplesmente. Provas? Que tipo de provas? Há quanto tempo sabia? Estou documentando o roubo dele há 3 anos. Tenho extratos bancários, documentos falsificados e conversas gravadas que provam que roubou $1.020.000 da herança da vovó. Houve um longo silêncio. Então a voz da Maria ficou fria. Você espionou membros da família por 3 anos. Isso é doentio, Ana. Problemas de família devem ser resolvidos em família, não chamando a polícia para seu próprio tio. Paulo roubou $1.020.000 da herança de sua mãe, respondi. Não é problema de família. É crime, mas é família. Você não manda a família para a cadeia por causa de dinheiro. Essa conversa se repetiu com vários parentes nos dias seguintes. A família estava dividida entre aqueles que ficaram horrorizados com o roubo do Paulo e aqueles que acreditavam que eu traí a lealdade familiar envolvendo a polícia. Tia Helena me ligou chorando. Como Paulo pôde fazer isso com a mãe dele? Eu dei confiança total para ele. Todos nós demos, mas primo Tomás tinha uma perspectiva diferente. Você destruiu nossa família por causa de dinheiro, Ana. Paulo cometeu erros, mas deveria ter falado com ele em particular em vez de arruinar a vida dele. Paulo estava roubando da vovó enquanto ela morria com demência, disse. Falsificou documentos legais e mentiu para toda a família sobre a distribuição da herança. Como expor isso arruína a vida dele? Ele arruinou a própria vida escolhendo cometer crimes. Poderia ter dado uma chance para ele consertar as coisas, insistiu Tomás. Ele teve 3 anos para consertar as coisas. Em vez disso, intensificou o roubo depois da morte da vovó. A audiência preliminar foi realizada 6 semanas depois. Testemunhei sobre as provas que coletei, explicando como Paulo sistematicamente roubou das contas da vovó quando ela estava vulnerável e incapaz de se proteger. O advogado de defesa do Paulo tentou apresentar o roubo como um mal-entendido, argumentando que Paulo pretendia devolver o dinheiro depois de resolver suas dificuldades financeiras temporárias. Mas as provas eram esmagadoras. Documentos falsificados, saques no cassino, conversas gravadas, tudo pintava um quadro de roubo deliberado e calculado. O juiz pronunciou Paulo com acusações de apropriação indébita, estelionato contra vulnerável, falsificação e uso de documento falso e fraude. A fiança foi fixada em $600.000, que Paulo não conseguia pagar. Permaneceu em custódia, aguardando julgamento. As notícias locais cobriram o caso com a manchete. Homem de São Paulo acusado de roubar $1.020.000 da herança da mãe falecida. A história incluiu detalhes sobre o problema de jogo do Paulo e sua história de irresponsabilidade financeira. 3 meses depois, diante das provas esmagadoras que compilei, Paulo aceitou um acordo. Se declarou culpado de apropriação indébita e estelionato contra vulnerável, em troca de uma sentença reduzida de 5 anos de prisão e uma ordem para pagar restituição completa à herança.
Na audiência de sentença, pude ler uma declaração de impacto da vítima em nome da memória da vovó. Catarina Silva era uma mulher gentil e generosa que trabalhou duro toda a vida para economizar dinheiro para o futuro de sua família. Comecei. Confiou em seu filho para cuidar dela em seus últimos anos. E ele retribuiu essa confiança roubando dela enquanto morria. O réu não apenas roubou dinheiro, roubou sua dignidade, sua segurança e seus últimos desejos sobre como suas economias de vida deveriam ser usadas. Paulo olhou para baixo na mesa da defesa, se recusando a fazer contato visual com qualquer um no tribunal. O juiz condenou Paulo a 5 anos de prisão e ordenou que pagasse 1.020 de restituição à herança. Com multas e juros, o valor total devido era superior a 1.200 reais. Após a sentença, o inspetor romano caminhou comigo até o estacionamento do tribunal. "Como se sente?" perguntou. "Aliviada", disse honestamente, "e grata que o dinheiro da vovó vá realmente para onde ela pretendia que fosse." "O que vai fazer com sua herança?" Pensei nas palavras da vovó. "Quero que esse dinheiro te ajude a construir uma vida bonita." "Provavelmente vou usar para a entrada de uma casa", disse. É o que ela gostaria. 6 meses depois, me mudei para uma pequena casa no bairro Pinheiros, perto de onde a vovó morava. Usei sua herança para a entrada, exatamente como ela sempre esperou. Plantei um jardim no quintal com suas flores favoritas, rosas e girassóis, e coloquei uma pequena placa que dizia: "Em memória de Catarina Silva, que me ensinou que fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena." Alguns membros da família ainda se recusavam a falar comigo, acreditando que deveria ter lidado com o roubo do Paulo dentro da família. Mas outros me agradeceram por ter a coragem de proteger a memória da vovó e garantir que seus últimos desejos fossem honrados. Mantive documentação detalhada porque aprendi cedo na minha carreira que predadores financeiros contam com as famílias de suas vítimas para ficarem chocadas demais, envergonhadas demais ou avessas demais ao conflito para buscar justiça. Exploram a lealdade familiar e pressão social para evitar responsabilidade. Paulo apostou que eu permaneceria silenciosa para manter a paz familiar. Ele se enganou. Às vezes, proteger as pessoas que amamos significa estar disposta a fazer inimigos das pessoas que as prejudicam. Às vezes, lealdade familiar significa ser leal ao membro da família que não pode se proteger, não ao membro da família que está causando dano. E às vezes, a coisa certa a fazer é exatamente o que parece ser a coisa errada para todos os outros. Vovó Catarina me ensinou a documentar tudo, confiar nos meus instintos e nunca deixar ninguém me convencer de que comportamento criminoso é apenas questão de família. Essas lições me serviram bem quando mais importou. As algemas que se fecharam nos pulsos do Paulo naquela manhã não foram apenas o som da justiça. Foi o som de uma promessa cumprida para uma mulher que merecia tratamento melhor do filho em quem confiou com sua herança. No Brasil, família é tudo, mas às vezes proteger a família significa se opor ao membro que está a destruindo. Às vezes, amor significa dizer a verdade, mesmo quando a verdade machuca. E às vezes, justiça requer que sejamos mais fortes que a tradição, mais corajosas que o conforto. Sentada na minha nova casa em Pinheiros, olhando o jardim da vovó florescer sob o sol brasileiro, sei que fiz a coisa certa. Paulo pode estar na prisão, parte da família pode não gostar de mim, mas Catarina Silva descansa em paz, sabendo que sua última vontade foi honrada e seu amor pela neta foi recompensado com dignidade e respeito. Esta é uma história sobre como às vezes amor significa lutar, às vezes proteção significa conflito, e às vezes a melhor coisa que podemos fazer por alguém que amamos é garantir que justiça seja feita àqueles que tentaram prejudicá-los. Paulo passará os próximos 5 anos numa penitenciária em São Paulo, pensando nas escolhas que o levaram até lá.
Eu passarei esses anos vivendo na casa que a vovó me ajudou a comprar, cultivando as flores que ela amava e carregando as lições que me ensinou. A justiça tem seu próprio ritmo. Às vezes é lenta, às vezes dolorosa, mas sempre vale a pena esperar. Se gostaram desta história, por favor, se inscrevam no nosso canal para não perder outras histórias sobre justiça, família e coragem. Obrigada por assistir. É fim.